Vamos saber da segunda-feira, né? Afinal de contas, está todo mundo esperando que algo seja definido. O presidente Lula, aliás, hoje em entrevista, até falou sobre o mercado, disse que vai surpreender ou desafiar o mercado, excitar o mercado. Mas vamos lá, o Márcio Rocha vai falar sobre corte de gastos. Fala, Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui no Palácio do Planalto esperando pelas definições, os próximos passos, se vai ter algum anúncio feito pelo governo federal sobre o pacote de medidas essas medidas que vão trazer, né, um corte nos gastos públicos, né, nas despesas do governo. A gente lembra que desde o mês passado existe a expectativa para esse anúncio de ajuste fiscal. Lembramos também que esse anúncio estava previsto para a semana passada, mas não aconteceu. A gente lembra que o plano que foi elaborado pela equipe econômica é discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com todos os ministérios e foi pauta de uma série de reuniões na semana passada. O texto da proposta deve ser finalizado ainda nessa semana, existe a expectativa, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que só vai anunciar e botar esse plano em prática depois de conversar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo tem sofrido pressão interna e externamente para anunciar esse corte. Para este ano, o Palácio do Planalto estabeleceu a meta fiscal como déficit zero, ou seja, as despesas federais não podem superar as receitas públicas. E aí a margem de tolerância é de cerca de 28 bilhões e 800 milhões de reais para mais ou para menos, e a gente já sabe que isso será explorado pelo governo. Nas contas da equipe econômica estão ajustes e revisões de benefícios assistenciais, o que acabou gerando aí um certo desconforto na esplanada dos ministérios. Isso porque na semana passada, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, garantiu que o Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada, não serão afetados. Mas os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Previdência, Carlos Lupe, ameaçaram pedir demissão se houver corte nessas passes. Então a expectativa é que esse ajuste fiscal do governo seja entregue ao Congresso ainda nesta semana, mas por enquanto ainda não há nenhum anúncio oficial. A gente segue acompanhando e qualquer novidade chama vocês aí. Valeu, obrigado, Márcio. O presidente Lula disse em entrevista que vai vencer o mercado, pediu que Legislativo e Judiciário sejam partícipes dessa conversa, e a pergunta que fica é: vencer o mercado significa o quê? O pessimismo corrente e a visão de que apenas o resultado tem que ser alcançado independente de quem vai ser prejudicado, Zaidan? Bom, o Lula, pelo que ele disse, não é independentemente de quem será prejudicado. Agora, vamos ver na prática, né? Se isso não é uma maneira também de dizer o Lula tentou evitar, mas não havia força para isso e tal. Isso a gente vai saber. O adiamento é bom, não pelo adiamento em si, até porque todo mundo quer ver logo essa novela encerrada, ou pelo menos esse capítulo, para que todo mundo saiba o que vem por aí, para que se prepare para o que vem por aí. Mas o adiamento é bom porque significa que o Lula não bateu o martelo. Porque quando o Haddad teve a viagem à Europa adiada, ele falou: não, faltam aí duas coisinhas para serem resolvidas. E ele tratou assim como sendo coisa tranquila. Por exemplo, ele deu um exemplo: se a gente comunica antes ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado o teor do pacote, ou se soltamos o pacote e eles ficam sabendo junto com todo mundo. Definitivamente não era isso que estava sendo discutido, porque isso aí não provocaria adiamentos. Isso aí o Lula diria: não, avisa antes, claro, ou não avisa, vamos soltar antes e todo mundo fica sabendo de uma vez. Então isso aí não provocaria o adiamento. O adiamento é porque há discordâncias a respeito do teor daquilo que foi apresentado por Fernando Haddad e Simone Tebet. E o Lula não foi convencido ainda de que eles estão certos. E por isso o martelo não foi batido. Eu vi um debate na televisão, uma coisa deprimente, né? Jornalistas pedindo a demissão do Luiz Marinho, do Lupe, porque eles amam os cortes. Eles são porta-vozes, né? E mostram que são apenas isso, porta-vozes, porque quando tentaram entrar na questão da Previdência, falaram um monte de platitudes,
repetiram coisas que são repetidas e que são bombardeadas em cima das pessoas constantemente e muitas delas mentiras. Há muitas coisas ditas a respeito da Previdência Social que não são verdadeiras, não é aquela a situação da Previdência Social, o problema da Previdência não é aquele. E, de resto, a questão chave, né, Ronald? O chamado arcabouço fiscal, ele traz embutida a incompatibilidade em algum momento entre a nova legislação fiscal, o novo teto de gastos e as exigências da Constituição quanto ao orçamento para a educação e para a saúde. Uma hora isso terá de ser enfrentado e será preciso escolher. Ou reformula-se esse arcabouço fiscal, esse conjunto de leis fiscais, esse novo teto fiscal, e para isso é preciso enfrentar a questão da dívida, e não se enxerga força política, vontade, disposição para enfrentar a questão da dívida. Sem enfrentar a questão da dívida, não será possível desmontar esse pacote e fazer um que seja compatível com aquilo que a Constituição estabeleceu para o orçamento da educação e orçamento da saúde, além de benefício de prestação continuada, além de direitos de aposentados, além de seguro-desemprego, fundo de garantia. Há uma incompatibilidade que em algum momento será incontornável. Será preciso fazer uma escolha. E se não enfrentarem a questão da dívida e for mantida essa legislação péssima, que substituiu uma que era muito pior, isso é incrível, então, em algum momento será inevitável. Pode ser agora, pode ser em 2025, pode ser daqui a 3 anos, mas vão sim mexer nessas garantias para educação, saúde e vão atacar brutalmente direitos sociais, conquistas dos trabalhadores e da sociedade, incluindo aposentados, pensionistas, os desvalidos, né, que precisam desse socorro como benefício de prestação continuada. Tudo isso vai ser atacado, é inevitável, com essa legislação. Ou mudam a legislação, mas para isso precisam atacar o problema da dívida, ou vão fazer essa carnificina nas conquistas sociais dos brasileiros. O Lula está ali tentando encontrar alguma maneira de apresentar algo que não seja desprezível para os trabalhadores, que não seja uma demonstração clara de que tudo que ele prometeu na eleição foi derrubado, de que o governo capitulou. Ele está tentando encontrar uma maneira de lançar um pacote que não represente tudo isso. Não é uma tarefa fácil.